ouvi falar da tua fama. Temo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Bom dia a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos à Sala da Consagração. No momento em que a gente vem aqui todas as manhãs para buscar a presença do nosso Deus, para buscar a companhia do Espírito Santo, para pedir a unção, do altos céus. E eu agradeço a Deus por estarmos aqui novamente reunidos nessa manhã, em nome de Jesus. Agradeço a Deus por ter enviado a nossa mensageira, a Belinha. Bom dia, Belinha. Bom dia, Iapo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Bom dia, Rutinha. Bom dia, Iapo. Bom dia, Belinha e todos. Bom dia a todos também. Bom dia a todos os nossos irmãos que aqui estão. Bom dia, Irani. Tu estás conosco hoje? Bom dia! Estou! Louvado seja o nosso Deus! Com alegria! Muito grande! Amém, amém, minha irmã. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda aqui conosco mais uma vez também. Temos saudades tuas. Amém. Estou muito agradecida. Eu amo vocês. Nós também te amamos muito, viu? Aqui o pessoal da sala tem sentido sua falta. Mas para honra e glória do nosso Deus, hoje você está conosco. Vamos fazer 2 orações, então, para a gente iniciar. Alguém gostaria de orar conosco nessa manhã? E a Belinha faz a segunda oração? Eu posso orar. Amém. Obrigada, querida. Oremos, então. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Obrigada pelo que o Senhor é. Obrigada por nos trazer aqui, Senhor. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Aqui estamos, parte do teu povo. Te pedimos que imprima em nós, Senhor, o caráter de Jesus, que o Senhor grave em nós, dê-nos a mente de Cristo, que o Senhor grave em nós a tua palavra. Pedimos uma bênção especial sobre cada família aqui representada. E que o Senhor unja a tua serva Belinha, para que ela fale de acordo com a tua palavra. Unja que cada palavra que saia dos lábios dela seja um recado direto do céu para os nossos corações. Fica conosco, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, continuando na sua presença, estamos aqui, Pai, no início deste dia para lhe confessar os nossos pecados, a nossa natureza pecaminosa, egoísta. Queremos, Senhor, não só confessar, reconhecer, mas suplicar que o Senhor nos lave, nos purifique e nos conceda um coração disponível para obedecer. Que o Senhor nos dê um coração de carne, um coração sensível, um coração puro, um espírito reto para agirmos com justiça em todas as situações. E suplicamos muito, Pai, que o Senhor nos desperte como igreja. Confessamos que temos pecado, muito pecado. Temos estado a viver egoisticamente, unicamente, para os nossos próprios prazeres e deleites, para nós próprios. Suplicamos perdão e suplicamos que o Senhor, na sua bondade e misericórdia, nos desperte. Abra os nossos olhos, coloque neles colírio como igreja, como pessoas individuais, e nós possamos estar dispostos a sair da condição laodiciana e a nos colocarmos à sua disposição para trabalhar na última hora, na hora 1ª. Tudo isto suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Belinha, a voz é sua, mas a mensagem vem do alto céu, vem do Senhor. Deus te use poderosamente, minha amiga. Mais uma vez.
Assim seja, que assim seja, irmãos. Ok, então hoje trago-vos uma mensagem um pouquinho diferente daquele seminário que nós fizemos de santificação. E ela tem por título Acorda, Igreja. Nós provavelmente, meus irmãos, que temos ouvido muitas vezes falar acerca do capítulo 24 de Mateus. Não é de certeza a primeira vez que nós ouvimos falar sobre isto e muitos sermões já têm sido pregados a este respeito. Mas habitualmente o que é que nós ouvimos acerca de Mateus 24? Ouvimos falar de fomes, não é? De guerras, de rumores de guerras, de terremotos, de pestes. Pois é, mas hoje não vamos falar sobre isso. Vamos falar de alguma coisa que está em Mateus 24, mas não esses sinais que habitualmente são citados. Esses sinais, normalmente, a Bíblia diz, até o versículo 8, que são o princípio das dores. Mas nós já não estamos no princípio das dores. Nós já passamos essa fase. Por isso, vamos avançar do versículo 8 para a frente. E então eu pedi aos irmãos que abrissem, por favor, em Mateus, e vou pedir a uma de vocês que leia os versículos 9 a 12 de Mateus 24, por favor. Posso ler? 9 a 12? Sim, podes ler também o 8 já agora, que é para apanharmos o contexto. Tá. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É até onde? O 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Muito obrigada, Rodinha. Então, nós vamos falar sobre estas coisas, irmãos. Por quê? Porque nós, como eu disse há pouco, nós já passamos o princípio das dores, já não estamos aí, nós estamos à beira de acontecer e já estamos a sentir acontecer na nossa pele estes versículos. O 9 diz, então, começa com então, ou seja, quando passar o princípio das dores, então sereis entregues à tortura. Ok, entregues à tortura e vos matarão. Vamos fazer aqui uma pausa. Lembram-se qual foi a origem deste discurso de Jesus? Ele teve por origem a pergunta dos discípulos a Jesus, quando Jesus disse que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E os discípulos, admirados, não é? Escandalizados até certo ponto com estas palavras de Jesus, eles perguntaram, então diz-nos que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Esta é a dica. Qual é o sinal que nos mostra que a vinda de Jesus está próxima? Será guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos? Não, isso era apenas o princípio. O sinal, Jesus começa a delineá-lo a partir do versículo 9. Ele diz, então nós podemos perceber que a partir do versículo 9, Jesus está a dizer quais são os verdadeiros sinais que nos mostram que a vinda de Jesus estaria próxima. Então já estamos a ver aqui, entregar-nos-ão à tortura. Irmãos, essa tortura muitas vezes pode começar uma tortura um bocadinho diferente daquela que nós estamos a imaginar, aquelas torturas, não é? De derramar azeite a ferver, de nos colocarem numa caixa cheia de bicos e depois fecham a caixa. Pode não ser só isso, irmãos. Nós seríamos e estamos a ser já entregues à tortura de outra forma, muitas vezes uma tortura psicológica.
uma tortura emocional. Então já estamos a ver isto acontecer, eu estou a ver na minha vida, nitidamente, e vos matarão. Talvez não seja matar com uma pistola, nos têm morto com palavras, com desprezo. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Versículo 10. Muitos se escandalizarão. É verdade, por vezes falam-se coisas que escandalizam as pessoas. Se escandalizarão. E haverá traições. Irmãos, a traição acontece quando? Acontece quando somos desconhecidos uns dos outros? Não. A traição existe quando existe amor, quando existe amizade, quando existe família, quando existe amigos. Haverá traições entre a família, entre os amigos. Mutuamente se odiarão. O ódio pode não se ver ainda em armas, mas já se nota no olhar. Ódio. Versículo 12. E a iniquidade se multiplicará. O multiplicar é diferente de somar. A iniquidade se multiplicará. Por quê? O amor de muitos esfriou. Então, irmãos, tudo isto são sinais de que a vinda de Jesus está efetivamente perto. Eu vou ler-vos uma citação que se encontra no primeiro volume de Testemunhos Seletos, no capítulo que tem por título Poluição Moral. É o capítulo, agora não sei qual é o capítulo, mas é na página 256, e diz o seguinte: a palavra muitos, que nós acabamos de ler, muitos vos entregarão, muitos vos odiarão, muitos vos trairão. A palavra muitos refere-se aos professos seguidores de Cristo. Eles são afetados pela iniquidade dominante. Irmão, está a falar de nós, adventistas do sétimo dia. E se afastam de Deus. A causa desse declínio, ou seja, do aumento da iniquidade, é eles não se manterem limpos da iniquidade. O amor de muitos esfriou. Por quê? Porque eles não se mantiveram limpos da iniquidade. Eles são, em certo sentido, participantes dessa iniquidade. De contrário, ela não lhes afetaria o amor para com Deus. Em 1844, quando Jesus se preparava para entrar no lugar santíssimo, já lemos isto aqui na sala, mas eu vou repetir porque esta visão de Ellen White ela é extremamente significativa, mas ele, quando se preparava para entrar no lugar santíssimo, para ir ter com seu pai, iniciar o julgamento, iniciar as bodas, ele levanta a sua mão direita e pronunciou estas palavras: vou a meu pai para receber o reino. Esperai aqui. Guardai os vossos vestidos sem mancha. E em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Quando ele disse os vossos vestidos sem mancha, significa sem pecado, ou seja, sem iniquidade. Mas infelizmente multiplicou-se a iniquidade dentro do povo de Deus. Ou seja, nós não guardamos os nossos vestidos sem mancha, irmãos. Nós não nos mantivemos sem pecado. Nós, adventistas do sétimo dia, igreja, pastores e leigos. E o amor de muitos esfriou. O esfriar do amor fez com que a igreja parecesse que estava viva, mas está morta. Não sou eu que digo. Apocalipse 3:1 diz, é Deus que o diz, o Espírito diz às igrejas: tens nome de que vives e estás morta. Mas morta como? Efésios 2:1
diz que estamos mortos em ofensas e pecados. São coisas distintas. Ofensas são aquilo que nós recebemos dos outros. Nós nos ofendemos com tudo, nós nos melindramos, somos de cristal. Ninguém nos pode repreender, ninguém nos pode dizer nada. Ofensas, nos ofendemos facilmente. Pecados são aquilo que nós fazemos. Então são coisas distintas, irmãos. E isso nos levou, como igreja, à condição que está descrita em Mateus, capítulo 24, versículo 9 a 12, como nós já lemos. Ou seja, pessoas que se escandalizam, pessoas que se traem, pessoas que se odeiam, que se matam, que entregam uns aos outros aos tribunais. Entretanto, pessoas que continuam dizendo-se discípulos de Cristo. Mas o que é que são discípulos? Em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35 diz: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Quando vos amardes uns aos outros. Mas Deus diz que tem algo contra nós. Apocalipse 2:4. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E agora, será que não há solução, irmãos? Há solução, porque o versículo 5 de Apocalipse 2 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isto significa que há um chamado. Deus está fazendo um chamado à igreja, à Belinha e a todas nós aqui, para o arrependimento. E como é que nós demonstramos o arrependimento? Praticando as boas obras. Por isso, Jesus disse que era um mandamento novo. Por que novo? Porque já não era mais o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Não é desta forma, irmãos. Jesus disse em João 13, versículo 34, amar aos outros como eu vos amei. Por isso é que era novo. Não é mais amar os outros como a nós mesmos, mas é como Cristo nos amou. E como é que Ele nos amou? Ele se deu tanto, 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 até à morte. Ele deixou-se morrer pelo amor que nos tinha. Como é que nós estamos a fazer? Que tipo de amor é que nós temos? Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Glorificar a Deus é deixarmos que os homens vejam as nossas boas obras, as obras de amor, mas um amor igual àquele que Jesus tem e teve por nós. Segundo volume de Testemunhos Seletos, capítulo 25, página 161.2 diz: tendes conhecido a verdade, dai-a aos outros. Dai-a aos outros. E o que é a verdade? Não é o amor? É. 161.3. Que posso eu dizer para despertar as nossas igrejas? Despertem, igrejas! Ela continua: o Senhor vem, deve ser o testemunho apresentado não só pelos lábios, mas pela vida e o caráter. Porém, muitos, a quem Deus concedeu luz e conhecimento, talentos de influência e meios, são homens que não amam a verdade e não a praticam.
beberam a tão largos sorvos da intoxicante taça do egoísmo e da mundanidade, que ficaram embriagados com os cuidados desta vida. Página 162.1. Irmãos, se continuardes a ser tão preguiçosos, tão mundanos, tão egoístas como tendes sido, certamente Deus vos passará por alto e tomará aqueles que cuidam menos de si mesmos, são menos ambiciosos de honras mundanas e não hesitarão em sair, como fez o seu mestre, para fora do arraial, levando o vitupério, ou seja, a vergonha. Deus escolherá homens humildes que buscam glorificar-lhe o nome e promover-lhe a causa, de preferência a honrar e prosperarem-se a si mesmos. Irmãos, temos inevitavelmente uma grande, urgente necessidade. A Igreja tem uma necessidade e Deus diz qual é. E ele diz isto no primeiro volume de Mensagens Escolhidas, no capítulo 16, na página 121. Um reavivamento da verdadeira piedade, um sinônimo de piedade. Não é amor? É. Um reavivamento do verdadeiro amor entre nós. Eis a maior e a mais urgente necessidade de todas. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Não é o Facebook, não é a televisão, não é o TikTok, não é o Instagram, não é irmãos, não é nada disto. Importa haver diligente esforço. Os preguiçosos já estão de fora. Importa haver diligente esforço para obter a benção do Senhor. Não porque Deus não esteja disposto a outorgá-la, mas porque nos encontramos carecidos de preparo para recebê-la. Sabem qual é a bênção? É o Espírito Santo. Nós não estamos preparados para receber a bênção, irmãos. Nós estamos cheios de iniquidade. O amor esfriou. Nosso Pai Celeste está mais disposto a dar o seu Espírito, aqui está a bênção, àqueles que lhe peçam, do que pais terrenos o estão a dar boas dádivas aos seus filhos. Cumpre-nos, porém, há aqui uma condição, mediante confissão, a humilhação, arrependimento e fervorosa oração, cumprir as condições estipuladas por Deus em sua promessa para conceder-nos a sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. 4 condições: confissão, humilhação, irmãos. Temos que nos humilhar, temos que baixar a nossa crista, temos que reconhecer arrependimento e fervorosa oração. Então, irmãos, para termos o tal amor, ou seja, a verdadeira piedade, precisa de haver esforço. Esforço para quê? Esforço para obter a bênção. E como já vimos, a bênção é o Espírito Santo. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E diz-nos que o amor é derramado nos nossos corações como? Pelo Espírito Santo.
Irmãos, então se o amor é que está em falta na nossa igreja, se nós temos a aparência de que estamos vivos e estamos mortos, porque estamos mortos em ofensas e pecados, se o amor é que está em falta, e se ele só é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo, e Deus acabou de dizer que nós nos encontramos carecidos de preparo para recebê-lo, isto significa o quê? Que precisamos reunir as condições que acabamos de ver há pouco, para que o Espírito Santo possa derramar o amor que nos está faltando nos nossos corações. Primeiros Escritos, capítulo 53, página 227.1. A igreja não é hoje o povo separado e peculiar que foi quando os fogos da perseguição estiveram acesos contra ela. Não sou eu que estou a dizer, irmãos, eu sou apenas o carteiro. Eu vim entregar a carta. Vi, diz Ellen White, que se a igreja tivesse sempre conservado o seu caráter peculiar e santo, o poder do Espírito Santo que fora comunicado aos discípulos ainda estaria com ela. Se ela está a dizer que estaria com ela, é porque não está, irmãos. O poder do Espírito Santo não está conosco. Ela continua e diz, os doentes seriam curados. Eu vejo a igreja cheia de doentes. Os demónios seriam repreendidos e expulsos, e ela seria poderosa e um terror para os seus inimigos. Por que é que isto aconteceu? Por que é que a igreja perdeu o seu poder, irmãos, o poder do Espírito Santo? Por quê? Ellen White continua na página 226.2 e ela diz, esquivando-se de declarar as verdades diretas que dela excluíam os amantes do prazer e amigos do mundo, a igreja perdeu gradualmente o seu poder. Penso que não é preciso comentários. Chegamos, irmãos, agora ao tempo em que esse poder do Espírito Santo, que trará a verdadeira piedade, o verdadeiro amor, precisa ser buscado. E como? Como é que ele vai ser buscado? O que é que Deus diz? Confissão, humilhação, arrependimento e fervorosa oração são as condições estipuladas por Deus. Por Deus, não é por nós. Não é grandes eventos, não é música cheia de bateria, não é nós vestirmos-nos como o mundo, não é comermos com os mundanos, irmãos, não é nada disso. Bem pelo contrário. Satanás tem tido a vitória até agora ou não tem? Tem. Primeiro volume de Mensagens Escolhidas, capítulo 16, página 123 do livro, diz assim, os mundanos contemplam isto. Isto o quê? Ela diz antes o que é. Ela diz, as divisões, amargas recriminações, egoísmo. Os mundanos estão a contemplar isto. Exclamam zombeteiramente. Como estes cristãos se aborrecem uns aos outros. Mas o tempo, irmãos, para que Satanás seja derrotado está a chegar. Irmãos, escutem o que eu vos estou a dizer. O tempo para que Satanás seja definitivamente derrotado está a chegar. Amém. E o que é que Deus diz? Como é que ele vai ser derrotado? É Deus que diz, não sou eu. E diz no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 20, e diz assim, e o Deus de paz, em breve, irmãos,
esmagará a Satanás como? Debaixo dos vossos pés. Irmãos, como? Como é que Deus vai fazer isto? Maranata, a meditação Maranata, do dia 25 de janeiro. Deus diz como? Ele diz assim: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade, ou seja, do primitivo amor, como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. Louvado seja Deus. Amém. O Espírito cá está. E o poder de Deus, louvado seja Deus, serão derramados sobre os seus filhos. Naquele tempo, muitos se separarão das igrejas, em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e à sua palavra. O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. E antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação, ou seja, uma aparência de piedade. Não é o que diz a Bíblia? Aqueles que têm aparência de piedade. O que vamos fazer em face desta certeza, irmãos? Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 16, página 126. Levante-se a igreja e arrependa-se das suas prevaricações diante de Deus. Eu sei que nós temos feito muitos movimentos clamando pelo batismo da chuva seródia. Não adianta. Não adianta, irmãos, nós estarmos a clamar, fazer 40 dias de oração e jejum, clamando pela chuva seródia, se primeiro não cumprirmos a condição exigida. Qual é? Arrependa-se. Precisamos de arrependimento, irmãos, porque há pecado entre nós. Muito pecado, muito egoísmo, muito mundanismo, muito, como dissemos há pouco, a intoxicante taça do egoísmo. Nós temos bebido dela a largos sorvos. Foi Deus que disse. Lemos há pouco a citação. Arrependa-se das suas prevaricações diante de Deus. Caso trabalhássemos, escutem agora, Deus já está começando a especificar. Caso trabalhássemos para reprimir os pensamentos, já falámos aqui na sala sobre os pensamentos, e sentimentos pecaminosos, não lhes dando expressão em palavras ou ações, Satanás seria derrotado. Irmãos, como é que ele vai ser derrotado? Quando nós aprendermos e decidirmos a reprimir os pensamentos e os sentimentos pecaminosos, em resposta à ordem do Senhor. Porque há tão pouco esforço, pergunta ela, para controlar os sentimentos errôneos e reprimir toda a palavra de que Satanás se possa aproveitar. Por que há tão pouco esforço, irmãos? Qual é o nosso estado neste terrível e solene tempo? Pergunta o Senhor. Ai, que orgulho prevalece na igreja. Que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, à frivolidade e ao divertimento, que desejo de supremacia, ser o maior. Todos querem ser o maior. Todos estes pecados têm obscurecido a mente. Irmãos, então não é só o que nós comemos e bebemos. Estes pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Isaías 60, versículo 1 e 2. Levanta-te.
resplandece, ou seja, brilha para a ação, porque é chegada a tua luz. Irmãos, chegou a nossa luz. Deus está a acabar de enviar raios de luz do céu para nós. Jesus está voltando. Sabiam disto? Jesus está voltando, irmãos. E ela continua, em primeiro volume de Mensagens Escolhidas. A igreja precisa despertar para a ação. O Espírito de Deus nunca poderá vir enquanto ela não preparar o caminho. Então não vale a pena continuarmos a clamar pelo batismo do Espírito Santo. Primeiro, temos que preparar o caminho. Arrependemo-nos. Arrependamo-nos. Encontramo-nos, como disse Deus, carecidos de preparo para receber a bênção. Assim, Deus nos diz o que fazer. Deve haver diligente exame do coração. Primeira coisa. Deve haver oração unida e perseverante, e o reclamar pela fé as promessas de Deus. Deve haver profunda humilhação de alma. Irmãos, para um tempo como este, precisamos de uma preparação como nunca houve. E o Senhor nos diz que, em Hebreus 12:14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Agora vou terminar com uma citação de parábolas de Jesus e depois agradecia que concluíssemos a mensagem e podem já começar a preparar. O hino é só um pouquinho mais. Mas eu vou ler Parábolas de Jesus, capítulo 27, página 208.3 e 208.4. Eu peço desculpa que eu tenho a bateria do meu telemóvel. Desculpa, do meu computador estava a ir abaixo. Então, Parábolas de Jesus diz o seguinte, irmãos. Por vezes podemos pensar o que é santificação. E Deus vai dizer o que é santificação. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Então diz que a santificação da alma, pela operação do Espírito, é. Então é Deus que vai dar a definição do que é santificação. É a implantação da natureza de Cristo na humanidade. A religião do Evangelho é Cristo na vida, um princípio vivo e atuante. É a graça de Cristo revelada no caráter e expressa em boas obras. O amor, cá temos outra vez, o amor é o fundamento da piedade. Qualquer que seja a fé, ninguém tem verdadeiro amor a Deus se não manifestar amor desinteressado pelo seu irmão. Mas nunca poderemos possuir esse espírito apenas tentando amar os outros. Uau! O que é necessário é o amor de Cristo no coração. Quando o eu está imerso em Cristo, o amor brota espontaneamente. Querem saber o que é perfeição? O Espírito Santo diz: a perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Não é possível que o coração em que Cristo habita seja destituído de amor. E já vimos que Laodiceia não tem amor. O amor esfriou. Significa que ela não tem Cristo. Eu vou repetir. Não é possível que o coração
em que Cristo habita seja destituído de amor. Se amarmos a Deus, porque primeiro nos amou, amaremos a todos por quem Cristo morreu. Podemos ouvir o hino, Iapo? Sim, a Rutinha vai cantar. Só um pouquinho, já vou. Enquanto isso, talvez possamos... Eu gostaria de fazer uma oração, posso? Com certeza, Belinha, vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, ó Senhor, eu peço perdão por mim, perdão pela minha família, perdão pela igreja, perdão por estes irmãos que estão aqui, perdão pelos pastores, perdão pelos ministérios, pelos presidentes, pelos anciãos, porque a sua igreja está destituída de amor, destituída de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, porque temos permitido que os nossos vestidos fossem completamente sujos com o pecado, a iniquidade, o egoísmo, o orgulho, o amor às honras mundanas, aos prazeres. Eu peço perdão, Pai, do fundo do meu coração. Mas também peço que o Senhor nos conceda o verdadeiro arrependimento, porque é só um pouco mais e Jesus está voltando. Pai, dê-nos o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento do qual ninguém precisa arrepender-se. Que o Senhor nos mova o coração, nos encha com o seu Espírito, encha o nosso coração de amor, para que possamos amar os outros, não como a nós mesmos, mas como o Senhor nos ama. Jesus está voltando. E o Senhor vai ter um povo nesta terra que vai glorificar o seu nome, porque caiu aos seus pés e o Senhor o reavivou com a verdadeira piedade. Que isso possa acontecer com todos nós que estamos aqui, com as nossas respectivas famílias, com as nossas respectivas igrejas, porque é só mais um pouco mais, e o Senhor virá aqui nos buscar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez escurecer e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real
mais uma vez amanhecer, o sol da fé em mim nasceu. E quando eu penso em desistir, Jesus me chama e diz assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho, logo irei te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. É só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lá. Há um céu que Deus chamou de lá. Há um céu que Deus chamou de lá. Amém. Deus seja Amém. louvado por sua bendita promessa. Amém. Amém e amém. Nós estamos sem palavras. Eu acho que a gente podia fazer mais 2 orações para a gente se recompor. Alguém mais gostaria de orar? Eu vou orar, então. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com o coração quebrantado, Senhor, por essa mensagem. Porque o Senhor, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, Senhor, ainda quer usar os teus filhos. O Senhor ainda está lutando por nós. O Senhor enviou, Senhor, essa mensagem nessa manhã para que nós possamos compreender, Pai, que muitas vezes estamos agindo por impulso e achando que estamos te servindo, Senhor. Desde o início desse ano, Pai, o Senhor tem nos mostrado a justificação pela fé. Ao longo desses 2 meses, o Senhor vem nos mostrando a santificação, Pai, o processo da santificação, como nós devemos limpar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo aqui na terra, para que Jesus possa terminar a obra de limpar o Espírito, o santuário celestial, Pai. Todos os dias nós viemos aqui clamar, Senhor, que o Senhor nos unja com teu Santo Espírito, mas ainda estamos em pecado. Por isso eu quero, Senhor, nesse momento pedir, em nome de Jesus, e todos os meus irmãos que estão aqui comigo, que nós possamos ser perdoados por Ti, Pai. Que cada um de nós possa depois, em secreto, se humilhar diante de Ti e confessar os nossos pecados acariciados, Senhor. Nós aprendemos a receber o Espírito Santo, se ainda tiver pecado em nós.
Por isso nós pedimos, Pai, ajuda-nos, Senhor. Nós queremos nos humilhar diante do Senhor. O Senhor nos mostra, Pai, os pecados conhecidos e traga à nossa mente aqueles que nós não sabemos ou que já esquecemos. Que o Senhor nos ajude, Pai, e que o Senhor coloque em nosso coração o verdadeiro arrependimento, porque o verdadeiro arrependimento é só o Senhor que pode nos dar, porque sem isso nós voltaremos a pecar. Pai querido, eu te suplico, Senhor, que o Senhor nos ajude a te servir, que o Senhor nos dê força, coragem e fé para esses dias, porque está tão difícil, Pai. Mas nós cremos, é pela fé que nós queremos viver, nós cremos que o Senhor nos dará graça para esse tempo mais difícil da história da humanidade, porque a tua palavra que diz que haverá angústia qual nunca houve, Pai. E nós já vemos, todos nós, assoberbados, angustiados, mas nós estamos aqui, Senhor, porque cremos que o Senhor tem um plano para a restauração dos seus filhos. Nós estamos aqui porque queremos resplandecer a tua glória. E nós aprendemos que glorificar o teu nome é servir, é ajudar o nosso irmão, é levar cura através da mensagem de saúde que o Senhor nos deixou. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós que está aqui a sermos servos. Servos porque queremos revelar ao mundo o seu verdadeiro caráter que o inimigo se encarregou de retirar, Pai, de nós, da tua glória. Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram destituídos da tua glória, Pai, e assim estamos até hoje. Mas agora o Senhor prometeu que nós iremos glorificar o teu nome novamente. E todo mundo criado, todo o céu e todos os mundos criados estão a olhar para nós, Senhor. E o inimigo a nos acusar e a acusar o Senhor de que a sua lei não é santa, nem justa, nem boa, mas nós estamos aqui porque queremos ser modificados por ti, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos louvar o teu nome, porque nós queremos brilhar por ti nesse mundo que está em trevas. E por isso eu peço, Pai, toma cada um de nós em tuas mãos. Toma cada um de nós, o nosso coração, Senhor, e muda o nosso caráter. Faz de nós, Senhor, vaso de honra em tuas mãos. Pega, Senhor, esse vaso quebrado, arranhado e manchado. Limpa, Jesus, as nossas vestes que nós deixamos manchar, que nós deixamos sujar com o teu sangue, Pai. E coloca no nosso coração o verdadeiro caráter de Cristo. Eu peço tudo isso e agradeço, confiando no sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz. Amém. Pai, ainda na tua presença, Senhor, estamos aqui. E eu quero, Senhor, te colocar, Senhor, te confessar. Assim como a tua serva Belinha também. Te confessar, Pai, que nossos pecados, que nós não temos, Pai, seguido as tuas orientações, como o Senhor deixou. Nós temos falhado, nós temos sido negligentes, nós temos nos distraído com as coisas desse mundo, nós temos muitas vezes, Senhor, faltado a fé, mas nós estamos aqui, Pai, te louvando, te agradecendo pela tua palavra, Senhor, que reaviva a fé nos nossos corações, que nos leva a contemplar a Jesus e o seu imenso sacrifício por nós, e nos mostra, Senhor, que pela tua graça e teu poder nós podemos vencer. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por mim mesmo. Perdão, Pai, pela minha família. Perdão pela minha igreja. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Nós temos falhado muito, Senhor. Nós temos trazido vitupério para o teu nome, Senhor. Quantas coisas têm acontecido no meio do teu povo que tem trazido vergonha para o teu nome. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Desperta os teus filhos, Senhor, que estão adormecidos em ofensas e pecados. Que misericórdia de nós, Senhor. Nos ajude, Senhor, a volvermos para a tua palavra, que é uma espada aguda
que nos mostra o caminho que nós precisamos seguir. E como temos aprendido, precisamos nos arrepender, precisamos nos humilhar perante Ti, precisamos, Senhor, nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados, para que o Senhor possa exercer o perdão, o perdão possa ser real na nossa vida. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos trazido luz, o Senhor não nos tem deixado em trevas. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor possa vir sobre nós, que o teu Santo Espírito possa nos lavar, nos purificar, Senhor, de todo mal. Nós temos sido egoístas, nós temos pensado mais em nós do que em Ti, Senhor. O que és o nosso Deus, o nosso Criador, tu que fizestes um imenso sacrifício por nós, um imenso sacrifício que nós nem fazemos ideia, para que nós pudéssemos um dia ser salvos e estarmos aí contigo. E nós temos falhado na parte que nos cabe, Senhor. O Senhor é fiel, o Senhor tem feito a sua parte até hoje e fará até o final, mas nós temos falhado, nós temos negligenciado, e nós te pedimos perdão, Pai, que o Senhor possa nos transformar, que o Senhor possa lavar os nossos corações e despertar em nós a verdadeira piedade, teu amor, Senhor. Porque unicamente com o teu amor nós poderemos aprender a amar as almas que estão aí precisando de salvação. Tenha misericórdia de nós, Pai, e nos ajude. Nos concede a tua graça nesse dia, para que nós possamos passar o dia em comunhão contigo, Senhor, mesmo em meio às nossas atividades cotidianas, que nós não venhamos esquecer daquilo que o teu Espírito Santo está nos ensinando, querendo nos despertar, porque o Senhor está voltando e esse mundo já está chegando ao fim e nós precisamos acordar, e nós precisamos nos preparar para a tua breve vinda. Nos ajude, Pai, nas nossas fraquezas, que nós possamos ter a certeza que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, que nós Amém. possamos confiar no teu amor e no teu poder, nesse dia, hoje e para todo sempre. Eu te peço, Pai, e te agradeço pela certeza que o Senhor nos dá, de que o Senhor nos ouve e que o Senhor tem um coração mais inclinado a nos ouvir do que nós mesmos a pedir. Nós te pedimos que o Senhor possa aumentar cada dia mais a fé nos nossos corações. Nós te Amém. louvamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja nosso Deus. Sê os meus olhos, Deus do meu coração, nada me afaste da salvação, que meus pensamentos estejam em ti. Todo momento tu és minha luz. Sabedoria, ó, dá-me ao falar. Quero viver ao teu lado, Senhor. És grande, Pai, teu filho eu sou. Paz e morada em mim, quero ser um em ti. Ouro não quero, nem louvores banais. És minha herança para sempre, ó Pai. És o primeiro no meu coração. Ó Deus
meu tesouro, tu és. Deus, Rei dos Reis, venceste por mim. Quero cantar, render-te louvor. Nada quebrará nossos laços de amor. Seus meus olhos, Pai do meu coração. Seus meus olhos, Pai do meu coração. Bem, Deus seja louvado. Amém. Obrigada, Rutinha. Deus abençoe esse lindo louvor. Agora chegou o momento das considerações. Nós ainda temos um tempinho. Para quem gostaria de compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã, o nosso coração, né? Resta saber se a gente vai conseguir partilhar o testemunho. Podem ficar à vontade, quem gostaria. Eu gostaria de pedir o versículo, eu não consegui anotar, se a Belinha estiver aí ainda, aquele versículo que diz que nós estamos mortos pelas nossas ofensas e pelos nossos pecados. Não deu tempo de eu anotar. É Efésios 2:1. Qual? Efésios 2:1. Muito obrigada. De nada, irmã. Ninguém gostaria de fazer nenhuma consideração? Eu gostaria. Muito. Fica à vontade, minha querida, seja bem-vinda. Gostaria muito. Primeiro pedir a Deus, né, que grave nos nossos corações essa mensagem. E me chamou muita atenção quando a Belinha falou quando ela leu aquela passagem de Ellen White que diz que nós devemos reprimir, se nós reprimíssemos os sentimentos e pensamentos, né? Esses sentimentos e pensamentos que desagradam a Deus, que Satanás ele seria destruído. Eu achei muito importante para nós, às vezes, ontem eu recebi uma colega, nós fomos conversar, e ela estava muito ressentida com algumas coisas. E quando a Belinha leu essa mensagem, eu vi a importância de que nós não devemos nem falar, porque Satanás ele vê, né? E ele pega isso aí e usa, né? Contra, porque aí ele vê o ponto fraco também. Mas para isso é importante, nós temos que cuidar do coração, né? Porque a boca fala do que o coração está cheio. É por isso que o Senhor diz que o Senhor diz que nós devemos pensar tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? E cuidar do coração. O Senhor diz: guarda, filho meu, o teu coração. Nós temos que entregar a Deus o nosso coração para que não tenha esses sentimentos, né? E também, quando vier os pensamentos, a gente reprimir e ajudar os nossos irmãos também a nem falar. Pensou alguma coisa ruim? Pensou alguma coisa ruim do próximo? Não vamos nem falar. Reprimir, repreender,
né? Pedir a Deus que repreenda para que tenha este amor. E a outra coisa também que eu gostei muito foi de quando ela disse que quando ela leu, da importância de nós prepararmos o caminho. Enquanto não tiver o arrependimento, né? Não adianta. A gente fica pedindo a Deus, Senhor, derrama sobre nós o Espírito Santo. Deus está desejoso de derramar o Espírito Santo. Mas, da nossa parte, nós é que não estamos preparados para receber. Então, é o arrependimento. Eu anotei aqui quando ela diz, primeiro, arrependa-se, né? Então, este é o primeiro, é a gente olhar e nos arrepender. Então, precisamos pedir a Deus que nos ajude a preparar o caminho para que o Espírito Santo seja derramado na nossa vida. E eu quero agradecer a Deus por essa mensagem tão maravilhosa. Que o Senhor nos abençoe e que nós possamos refletir durante o dia sobre essa mensagem que Deus mandou para nós. Amém, Dani. Muito obrigada pela sua consideração. Sua voz de novo e também a sua participação. Tá? Daquele hino que fala, né, que por que não há fogo no altar, né? Nós estamos aqui clamando pelo Espírito Santo, mas não há fogo. Deus quer derramar o Espírito, né? Está na palavra, ele fala, nós queremos o Espírito, Deus quer derramar. O que falta, né? Falta preparar o caminho. Agora, nós aprendemos que nós precisamos nos preparar para o derramamento do Espírito Santo. De nós, né? Nós temos que arrepender, na verdade, pedir perdão, porque o arrependimento é Deus que coloca no nosso coração a partir do momento que a gente pede perdão verdadeiramente, né? Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas, estamos ajudando as pessoas pelo bom senso de que isso é o melhor a fazer, de que nós devemos fazer isso, mas não pelo amor verdadeiro que deve arder no nosso coração, que é o amor de Deus, né? O amor de Cristo. Aqui a gente tem visto aí muitos refugiados da guerra que vêm e as pessoas ajudam. Os ímpios também sabem fazer isso, né? As pessoas estão lá, estão sendo ajudadas, estão sendo acolhidas, mas e o amor, verdadeira piedade, onde está? Não é? E essas pessoas precisam muito mais do que só coisas materiais, do que só produtos de higiene, roupa, comida, não é? E a gente precisa fazer resplandecer a glória do Pai. E é só depois que a gente entender isso sobre o pecado e pedir perdão que nós vamos confessar e nos humilhar, e aí sim, o Espírito Santo poderá ser derramado como Deus quer. Rutinha, seja bem-vinda, querida. Pode abrir seu microfone e compartilhar conosco. Então, uma parte da mensagem que mais assim falou ao meu coração é um texto que a irmã Belinha leu, que eu já tinha lido também, eu quero até memorizar, que para mim lembra um pouco desse outro aqui que eu vou ler. Aí a irmã Belinha pode ajudar a lembrar. Eu gostaria de pedir se ela poderia recitá-lo nesse momento. O texto que me faz lembrar, os dois parecem, né? Esse aqui, é do Maior Discurso de Cristo, página 75, diz assim: ser bondoso para o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste, o sinal certo pelo qual os filhos do Altíssimo revelam a sua elevada condição. Aí o texto que ela mencionou foi quando fala assim que quando o impulso do coração naturalmente está querendo ajudar a todos que se encontram no caminho, isso mostra que o amor de Cristo já alcançou o coração. Foi mais ou menos assim essa mensagem. Aí eu gostaria de perguntar se ela poderia recitar aqui, falar a referência. A referência é a Rutinha de Parábolas de Jesus, no capítulo 27, na página 208.4, e eu vou repetir. A perfeição de caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo.
quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Amém. É esse texto mesmo. Quando o impulso de ajudar aos outros, né, brota constantemente do coração, isso mostra que nós estamos alcançando, né, o que Deus tem para nós, a perfeição do caráter cristão. Então, Sim. essa foi a parte que mais me chamou a atenção. Essa é a minha consideração. Rutinha, já agora diz-me a citação do maior discurso de Cristo que leste. Isso, maior discurso de Cristo, página 75. Ser bondoso para com o ingrato e o mal, fazer o bem sem esperar retribuição, é a insígnia da realeza celeste. Ou seja, a gente só vai ser bondoso para com o ingrato e o mal quando o impulso de ajudar os semelhantes estiver constantemente no nosso coração. Ou seja, quando o amor de Cristo estiver permanente no nosso coração, nós vamos poder de verdade ser bom para com o ingrato e o mal. Somente quando o amor de Cristo estiver no nosso coração. Amém. Muito obrigada. Amém, amém. Deus seja louvado. Obrigada, Rutinha. Irmã Miriam, pode falar, querida. Compartilhe conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, queridas e queridos. Bom dia. Deus abençoe nosso dia de preparação. A última frase que a irmã disse aí me chamou bastante atenção, além da mensagem no todo, mas quando a gente tiver amor, o amor de Deus, agora eu me esqueci, mas achei muito interessante, muito importante, porque às vezes a gente acha que ama, né? Às vezes a gente acha que ama e a gente demonstra amor através desses atos aí, alguns que foram citados e outros que a gente poderia citar também, de fazer cestas e, enfim, ajudar. Mas, às vezes, a simpatia ou a empatia pelo sofrimento do outro a gente não demonstra. Eu vi no ônibus com uma irmã que deu estudo bíblico para mim. Então, assim, é uma pessoa importante na minha vida. E ela perguntou por uma outra irmã que também contribuía, né, no estudo. E, você tem visto? Disse, sim, vejo. Aí ela disse que, contando assim, dava para contar em uma mão, gente, as pessoas que falam com ela porque ela saiu da igreja. E ela falou, ninguém mais fala comigo, as únicas pessoas que falam comigo é você, fulano, e os outros passam por mim, muda de calçada, baixa o rosto, e eu fiquei pensando assim, gente, mas que amor é esse que a gente prega e que a gente não vive? Será que a gente está excluindo as pessoas do céu? Será que eu estou fazendo isso também? Fiquei meditando na minha vida, né? Senhor, tem misericórdia de mim, será que eu estou fazendo isso também com outras pessoas? Achando que lá no céu será um lugar para mim, olhar para mim, achar que eu sou boa demais e que já estou no céu e que os outros não estão, né? Fiquei pedindo misericórdia a Deus, orem por mim, tá, queridos? E olhamos para a nossa vida e refletamos assim, se a gente está realmente, meditemos se a gente está realmente refletindo esse amor que a gente tanto prega, mas que talvez a gente não está vivendo. E eu fiquei meditando e a irmã passando a mensagem e eu pensando, Senhor, a gente precisa mesmo viver esse amor que Deus demonstrou por nós, não foi de palavra, não foi de boca, mas foi um amor de ação, né? Me ajudar a viver esse dia, um dia de amor real, preocupando com o outro e sofrendo pelo pecado do outro, e não ignorando o outro. Não é assim que Jesus ensinou, né? Essa é a minha consideração. Eu queria que a irmã repetisse a última frase que ela falou aí. Quando a gente tiver o amor de Deus em nós, então nós teremos o amor verdadeiro pelos quais Deus morreu. É assim, irmã Belinha? Eu penso, irmã, que é esta que eu citei agora por último, que é de Parábolas de Jesus, do capítulo 27, página 208.4. A perfeição de caráter cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota constantemente do íntimo. É essa frase, irmã? Não foi assim, nenhum texto Não. do Espírito de Profecia, não. Foi uma frase que a irmã falou mesmo e que
não era nenhuma citação, mas glória a Deus por isso, Deus seja louvado. Acho que foi a frase que eu falei do amor, né? Que unicamente quando o amor de Cristo estiver no coração, é que a gente vai poder amar, ser bondoso para com o ingrato e o mal. Foi isso, irmã? É mais ou menos isso, não foi exatamente isso, mas depois eu vejo na gravação, tá, obrigada, tá, Rutinha? Deus te abençoe. Obrigada, Miriam, obrigada pela sua consideração. Os livros que a gente está... São os livros da escritora Ellen Goldwhite, que a gente pode encontrar na internet, para quem não conhece, né? Porque a gente está citando aqui fazendo algumas citações. E então, o que a Ruth mais a Belinha citaram agora, o que a Belinha citou chama Parábolas de Jesus, 27, página 284, se eu não me engano. E o que a Ruth citou, eu vou colocar aqui também. Coloquei, amiga. No chat? Sim, só que você colocou para mim. Desculpa. O Maior Discurso de Cristo. É o livro O Maior Discurso de Cristo, também de Ellen Goldwhite, página 75. Tá? Para os irmãos que estão aqui e ainda não conhecem esses livros, a gente citou aqui, vocês podem procurar na internet, vocês vão encontrar. E também tem um aplicativo que a gente pode baixar no celular, que chama Ellen G. White, e que tem todos os livros dela, e a gente pode fazer consultas, é um material riquíssimo para a gente poder ler e é para os nossos dias, né? Belinha, você quer comentar sobre isso? Queria só dizer que o maior discurso de Cristo também pode ter outro nome. O nome mais antigo que é... como é que é agora? Fugiu-me o termo. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, muito obrigada. E então a referência que a Rutinha deu está no capítulo 3, na página 75.2. Isto para quem tem o aplicativo é mais fácil, mas esse livro é maravilhoso também. Era só isto. Obrigada, Belinha. Irmão Mário, seja muito bem-vindo. Pode compartilhar conosco. Bom dia a todos. A gente hoje recebeu uma bênção, né? Mais uma, pela honra e glória de Deus. Mensagem poderosa de alerta, de reavivamento, de realmente a gente buscar, clamar ao Senhor pela santificação e pelo preparo, pois o nosso coração ele é duro e muitas vezes a gente escuta mensagens assim e a gente fica pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Porque eu não consigo amar como Jesus amou essas pessoas, né? Muitas vezes a gente se magoa com alguma coisa na igreja, com alguns irmãos, e a gente sente isso no nosso coração. Fica a mágoa, fica o rancor, e a gente não consegue, mesmo que a gente perdoe, a gente não consegue ficar próximo dessas pessoas, muitas vezes até nem ouvir a voz. E a gente olha para nós e a gente vê que como é difícil e às vezes bate até um desânimo. Mas diante disso, diante de tudo que a gente ouviu, que a gente necessita pôr em prática, né? Amar as pessoas pelo amor de Cristo habitando em nós, como que isso vai ser feito, meu Pai? Né? A gente fica a imaginar, algumas irmãs podem ficar imaginando. Como? Porque eu não consigo. E o Senhor me lembrou de um verso que tem movido a minha família a perseverar no caminho e eu gostaria de compartilhar com as irmãs, que está em Isaías 41, verso 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Então, assim,
se algum de nós está com medo de não conseguir fazer esse mandamento, cumprir esse mandamento que Jesus nos deu, né, através da sua palavra, de amar aos outros como ele nos amou, que a gente venha lembrar de que nós servimos um Deus, né, que é o nosso Senhor, e ele diz que ele nos toma pela mão e ele nos ajuda. Então, eu creio que ele já está nos ajudando, trazendo a nós essas verdades e nos alertando do que nós precisamos fazer e viver. Então, o Senhor ajude, que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, sobre todos nós que aqui estamos nesta sala, e nos ajude a cumprir a sua vontade. Essa é a minha consideração, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre nós. Continue nos abençoando. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, irmão Mário. Muito obrigada pela sua consideração. Deus tem falado muito conosco, né? Através não só do mensageiro, mensagem que ele envia, mas também através do nosso testemunho. E ele vai completando, trazendo mais versos. Louvado seja o nosso Deus. Rutinha, você quer falar ainda, minha querida? Pode falar, fica à vontade. Enquanto o irmão Mário estava falando, me veio algumas coisas assim, lembrando da mensagem, né? Tem um verso que fala assim, né? De sorte que haja em vós o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Aí ele fez a pergunta, como que eu vou amar? Como que eu vou amar? Porque é muito difícil para a nossa natureza, né? Realmente, amar como Cristo amou. Mas a gente só vai conseguir quando o sentimento que tinha no coração de Jesus habitar em nós também. Qual era esse sentimento? Era um sentimento de humildade e de compaixão, né? Jesus, ele tinha compaixão das pessoas. Ele não se ofendia, ele não se ressentia, ele amava, ele tinha compaixão, porque ele conhecia a verdade. Então, isso mostra assim, que nós só vamos também conseguir quando nós recebermos esse sentimento de Jesus, de compaixão, de humildade, de mansidão, de amor, né? Não vem da nossa natureza, nós não temos isso na nossa natureza, mas conforme a gente vai permitindo o Espírito Santo trabalhar em nós, ele vai moldando a nossa mente, ele vai mudando a nossa mente, e a gente vai passando a olhar para as pessoas como Jesus olhava, e não como o nosso próprio eu olha, né? Igual a Jeane está falando, crucificar o eu. A gente precisa crucificar o eu, abnegar da nossa forma vã de pensar e renovar nossa mente com a mente de Cristo, com a mente de Jesus, que era uma mente que expressava compaixão, amor, bondade, misericórdia para com o ingrato e o mal. E aí a irmã Belinha falou sobre a verdadeira piedade, né? O que é a verdadeira piedade, né? É o amor, justamente. O amor verdadeiro, porque no mundo hoje tem vários tipos de sentimentos que é chamado de amor. Mas, na verdade, o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele tem, sim, bons sentimentos, mas o amor, ele é um princípio, ele é uma escolha que você faz pelo caminho, né? Que nós já sabemos que é Jesus. Deus é amor. Amém. Amém. É isso mesmo, Rutinha. Nós voltamos lá na justificação pela fé, né? Todos os dias nós temos que visitar o pátio do santuário, colocar o nosso eu no altar de holocausto, para que a gente não consegue servir a dois senhores. Ou a gente serve a nós mesmos, ou a gente serve a Cristo. E se nós não tirarmos o nosso eu e colocar lá no altar de holocausto, Jesus não pode entrar em nós, né? Se nós resolvemos os nossos problemas com a nossa vã inteligência, ele não pode resolver por nós. Muitas vezes a gente ora, pede a Deus orientação e sai e faz tudo do jeito que a gente quer, né? Do jeito que a gente mesmo pensou. A gente não espera Jesus agir na nossa vida, né? Nós estamos constantemente nos justificando em vez de esperar que a justiça de Cristo nos cubra, né? Então, nós precisamos meditar na mensagem da justificação pela fé diariamente. Foi o que a Ruth colocou aqui.
é o que nós estamos aqui falando, né? Só que a gente muitas vezes não se toca de que essa é a mensagem da justificação pela fé, né? Pode falar, Belinha. Na continuação disso que tu estás a dizer e que a Rutinha já disse, veio à minha mente duas coisas. Romanos 12, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que é que Deus nos pede? Que nós nos coloquemos fisicamente no altar para sermos queimados, fisicamente queimados? Não. Acontece que é um pouco à semelhança daquilo que aconteceu no livro de Daniel. E o livro de Daniel nos mostra, no capítulo 3, que eles foram colocados na fornalha, no fogo ardente. E eles não se queimaram, mas alguma coisa se queimou. E, portanto, é isto que o Senhor nos está a dizer. O que é que te está a amarrar? Porque a única coisa que se queimou naquela altura foram as cordas que os amarravam. Então, há alguma coisa ainda que nos amarra a todos nós. E uma das coisas que nos amarra é o egoísmo. Muitas vezes nós não agimos, não é, em prol dos outros, por causa do nosso egoísmo, porque o nosso eu se melindrou, se ofendeu, não é? Foi enxovalhado, enfim. Então, o que é que Deus está a pedir-nos? Que permitamos, ao sermos colocados sobre o altar, para que o Espírito consiga consumir aquilo que ainda nos amarra. E cada um saberá o que é que o amarra. E por isso é que a solução que Deus mostrou foi precisamente se nós reprimíssemos os pensamentos e os sentimentos. Ou seja, o nosso eu não pode ser colocado sobre um pedestal, não é? Que não venha a ser tocado, que não venha a ser ofendido, que não venha a ser humilhado. É isto que nós precisamos perceber. E então, quando o cristão consegue passar esta fasquia do carnal para uma dimensão espiritual, claro que ele tem sentimentos, as coisas magoam-nos e doem, não é? Mas não vamos deixar que esse sentimento impeça que nós amemos aquele que nos magoou e que nos ofendeu. E isto não é fácil ser feito. Nós conseguirmos amar aquele que nos amou, que nos magoou, que nos ofendeu, ao mesmo tempo que a luta interior para deixar que o Espírito Santo consuma as cordas do nosso eu, que nos estão a amarrar ainda. Estão a perceber? Iapo, a Kelly fez uma pergunta, né? Ela perguntou como que nós podemos sentir como Jesus sentia. E assim, na minha compreensão, o que eu posso falar é contemplando a Jesus, é contemplando a Ele, porque como a irmã Belinha estava falando sobre os pensamentos, os nossos sentimentos, eles são gerados a partir dos nossos pensamentos. Então, o que nós pensamos, nós vamos sentir também. Então, se a gente vigiar os nossos pensamentos para eles se demorarem em Jesus, no caráter de Jesus, o Espírito Santo vai transformar a nossa mente, os nossos pensamentos, e aí nós vamos poder ter os sentimentos de Jesus. Então, é pela contemplação. E aí, nós temos a nossa parte a fazer. Nós vamos contemplar Jesus, e quando vier as provas, nós vamos exercitar aquilo que nós estamos buscando. Quando você for provocado à ira, você pode até sentir algo ruim, mas você tranca a boca para você não falar. E aí você está mostrando para Deus que você está querendo receber dele um novo coração. Agora, se você é provocado, aí você não se controla os seus pensamentos, seus sentimentos, você explode, aí você não está colaborando, você não está fazendo a sua parte. Então, a gente precisa, como a irmã Belinha falou, reprimir os nossos pensamentos. Aí, isso a gente vai estar falando para Deus que nós queremos ser transformados e Ele vai transformar. É porque só Ele transforma. Naturalmente, a gente não consegue ter bons sentimentos
mas ele coloca em nós. Então, pela contemplação do caráter de Jesus, nós podemos ser transformados à imagem dele. É exatamente isso. Portanto, não é apenas, e isto nós temos sempre que ter algum cuidado, não é apenas contemplar o caráter de Cristo, mas foi como a Rutinha disse, é o contemplar sim, mas depois o agir em função, ou seja, porque o inimigo, alguém nos magoou, alguém nos ofendeu, alguém nos humilhou, alguém nos rebaixou, ou nos desconsiderou, enfim, podemos ter aqui várias ofensas, mas a tentação é que a nossa mente recapitule o filme, não é? E voltemos a falar, e isto é para mim, voltemos a falar do que nos fizeram. Então, é aqui que entra a nossa parte prática. O inimigo vai estar constantemente, durante algum tempo, porque Deus não lhe permite que ele o faça sempre, mas ele vai estar durante algum tempo a trazer aquilo à nossa mente, e mentalmente nós vamos estar a lembrar o tom de voz da pessoa, as palavras que ela falou, não é? E depois até somos tentados também a falar a outros, tu já viste o que ela me fez, ou o que ele me fez isto, me faltou ao respeito, isto e aquilo. Então, é aqui que tem que atuar o poder que Deus nos concede. Porque quando Deus disse a Caim, olha que Satanás está à porta, e sobre ti, vai ser o desejo dele, mas sobre ele tu deves dominar. Quando Deus disse esforça-te, qual é o esforço que nós precisamos? É um esforço mental que ninguém vê, para substituir o pensamento. Ou seja, quando vem o pensamento de que ele me humilhou, que ele me faltou ao respeito, que ele me magoou, percebem? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o meu esforço? Substituir o pensamento. E qual deve ser o pensamento? Podem ser várias coisas. Pode ser o louvar a Deus, agradecer a Deus. Pode ser o pedir por aquela pessoa. Pode ser o substituir o pensamento por outra coisa, por exemplo, por cenas da vida de Jesus. Como é que Jesus reagiu? Se formos ver, Jesus foi tão ofendido, e nós não encontramos uma só passagem nas Escrituras em que Jesus se tenha ido queixar a um discípulo daquilo que o outro lhe tinha feito. Entendem? Portanto, o nosso esforço e a nossa prática tem que ser em resistir à tentação de pensarmos no que nos fizeram. Percebem? Exatamente, né? É o contemplar Belinha. e o agir, né, Belinha? Porque eu estava lembrando aqui que a irmã Madi fala que quando nós erguermos nossas orações a Deus, nós precisamos nos levantar de onde a gente estava orando para atender as orações, ou seja, para fazer o que nós podemos fazer. O que Deus pode fazer, Ele faz. O que nós não podemos fazer, Ele faz. Mas o que nós podemos fazer, Ele não faz. É nós que precisamos fazer, né? E está escrito que nós precisamos operar, Deus diz assim, operai a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, nós temos a nossa parte a cumprir. E só para fechar esse tópico que a gente está falando, eu vou ler um texto que fala exatamente isso que a gente está falando, que diz assim, ó. Tendes, então, no Lar Adventista, página 54. Lar Adventista, página 54. Diz assim, tendes, então, de guardar as afeições, não as deixando soltas, para se fixarem em objetos impróprios. Ou seja, a gente precisa guardar as nossas afeições, os nossos pensamentos. Se alguém nos ofende, a gente tem uma escolha a fazer. Eu vou me deixar ofender ou eu vou me exercitar em mudar os meus pensamentos? Eu vou orar pelaquela pessoa, eu vou cantar um hino. Quantas vezes eu já fiz isso? Quando eu sentia ofendida, porque a gente não pode negar que a gente sente, mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer com o que a gente está sentindo. A gente vai alimentar aquele sentimento ou a gente vai se desviar dele, do mal? A gente vai desviar, a gente vai ouvir um hino,
a gente vai fazer uma oração, e o Espírito Santo já está atuando aí na nossa mente. Então, só concluindo o texto. Jesus vos comprou com sua própria vida, pertence-lhe. Portanto, ele deve ser consultado em tudo quanto à maneira, porque as faculdades da vossa mente, as afeições de vossos corações, devam ser empregados. Ou seja, o que a Belinha falou, nós podemos parar para pensar como Jesus agiria, perguntar para ele, Senhor, como é que o Senhor agiria? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? E aí ele vai mostrar como a gente deve empregar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. É maravilhoso porque Deus, ele nos dá a receita. A gente só tem que seguir. É isso. Eu sei que a irmã Irani pediu a palavra, mas deixa-me só concluir isto que a Rutinha estava a dizer. É exatamente isto que ela acabou de falar, e isto fez-me lembrar um pensamento que é o seguinte: o inimigo está tentando a todo instante ter, nem que seja um preguinho de espaço no nosso coração, na nossa mente. E nós muitas vezes guardamos-lhe esse espaço para ele pendurar o tal saco. Não sei se conhecem a história do indivíduo, não é? Pronto, todos conhecem. Então, quando não, mas nós... Você pode citar, que às vezes algum não pode conhecer. Pronto, então acontecia um indivíduo que decidiu não permitir a entrada de Satanás na sua casa. Ele tinha uma casa nova, preparou tudo, limpou tudo, deitou tudo fora o que não prestava e decidiu, só aqui dentro só Deus entra. E a dada altura alguém lhe bateu à porta e era Satanás. E disse-lhe, olha, eu queria ter entrado aqui na tua casa. Não, mas eu não quero que tu entres aqui na minha casa. A minha casa é só para a habitação de Deus. Não, mas olha, escuta, é assim, eu só preciso de um pequenino quarto. O resto da casa é tua, fazes o que tu quiseres. E ele disse, não, mas eu não te deixo entrar aqui. Passados uns dias ele voltou a bater à porta, e quando ele viu Satanás disse, outra vez, estás aqui outra vez? Olha, eu estive a pensar, disse Satanás, mas eu afinal não quero um quarto, eu quero apenas um espacinho, um vão de escada pequenino, e tu tens a casa toda por tua conta. E o homem disse, não, mas eu não te dou nem sequer esse vão de escada. Eu quero aqui a presença de Deus sempre, não te vou deixar estar aqui. Ele foi embora, passados uns dias ele voltou, bateu à porta. E o homem abriu a porta, quando o viu já estava aborrecido e disse, olha, eu já te disse que eu não te quero aqui na minha casa. E Satanás disse, olha, então vamos fazer assim, eu não quero nenhum quartinho, eu não quero nenhum vão de escada, eu não quero nada. A única coisa que eu te peço é que me permitas pôr um preguinho na parede. É só um preguinho. Ninguém vai notar, vai ser num cantinho, não há problema nenhum. E o homem ficou a pensar e pensou, este indivíduo já está a ser tão chato, eu vou-lhe permitir aqui o preguinho na parede, também é uma coisa que não ocupa espaço nenhum. E ele disse, então só se for um preguinho num cantinho sem que passe discreto. E ele disse, pronto, então, ok. E ele deixou pôr o preguinho. Passado poucos dias, Satanás bateu à porta e ele abriu a porta. Então, mas não tinhas dito que era só um preguinho? Não chegas já a teres aqui o preguinho? Sim, é só o preguinho. Mas eu venho aqui pendurar um gato morto, já podre, porque é o preguinho. O preguinho é meu, portanto eu posso pendurar aqui o gato morto. É lógico que ele ficou com a casa empestada, com aquele cheiro horrível de gato podre, mas é assim que nós muitas vezes procedemos, não é? Nós deixamos um espacinho no nosso coração, e esse espacinho é muitas vezes a ofensa. E eu estou a falar isto para mim, porque Satanás, ele deseja e tenta-nos a deixar que um espacinho de ofensa fique no nosso coração. E nós falamos dela a outras pessoas e temos ali aquele preguinho, não é? E isso acaba por ser um espaço que Satanás tem no nosso coração e que não lhe pertence. O nosso coração tem que ser todo de Cristo. E isto é um processo conjunto.
entre nós e Deus. Eu sei que é uma tentação, Satanás vai tentar muitas vezes trazer-nos acima de tudo. Se ele não nos consegue levar a pecar, ele tenta levar-nos a ficar melindrados, ofendidos, magoados, percebem? E isso não pode acontecer. E muito povo de Deus que não está vivendo em pecado, mas tem no seu coração um ressentimento. Isso significa que Deus não ocupa 100% o seu coração. E nós precisamos vigiar sobre isto. Ok, irmã Irani, desculpe lá, agora já pode falar. Eu gostei muito essa nossa conversa me lembrou a história de Davi, Belinha, quando o ressentimento que ele ficou, quando ele mandou pedir a Nabal, lembra? Ele mandou pedir alimento. E o que aconteceu? Ele ficou muito ressentido, porque os homens tinham cuidado dos homens de Nabal, tinha feito tudo, e quando Nabal negou, ele ficou ressentido. E ele foi remoendo aquele pensamento, foi remoendo e decidiu matar Nabal e toda a família. E é muito bom ler esse capítulo de Patriarcas e Profetas, que conta essa história e mostra para nós o pensamento ali, ele ficava pensando, remoendo, e a decisão foi tomada. Neste capítulo, Patriarcas e Profetas nos ensina como nós devemos fazer. Para cada tentação, o Senhor tem, a Bíblia tem as passagens, e Deus nos dá. Quando alguém, por exemplo, tenta levantar deixar a gente como fizeram como foi feito com João Batista, olha, lá aqueles discípulos de Jesus, eles estão batizando mais que você. Então, estava tentando levá-lo, né, até aquela preocupação com eu. Aí, o que ele respondeu? Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, o que Patriarcas e Profetas nos ensina é que uma das coisas para a gente vencer, Rutinha, que eu lembrei também quando você falou, exatamente, estarmos com a palavra de Deus na boca, nos versículos bíblicos, porque na hora que vem, nós temos as passagens certas, né, para a gente responder. Importa que ele cresça, que eu diminua. Também outro versículo que eu gosto muito de dizer quando alguém me machuca é: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Pedir perdão a Deus. Outro versículo muito bom também. Já não sou eu quem vivo, e sim Cristo vive em mim. Então, quando nós repetimos essas passagens, nós reprimimos. E aqui, no maior discurso de Cristo, tem uma outra resposta também. A gente orar por eles. Em nossas petições, devemos incluir o nosso semelhante da mesma forma como nós oramos por nós mesmos. Assim como eu oro por mim, pedindo a Deus, Senhor, me dá um novo coração. Eu também devo incluir essa pessoa. Senhor, tenha misericórdia dele, dê um novo coração. Está também na página 75. Pedir da mesma forma que eu oro por mim, orar por ele. Isso é uma bênção e isso abranda o nosso coração. Amém. Amém, Irani, amém. Obrigada, viu? Obrigada por completar. Eu queria só, para a gente terminar, né, que o nosso tempo já vai tarde, mas quando a gente está na presença do Senhor, a gente não quer sair. Mas, para a gente terminar, eu só queria lembrar aqui do nosso seminário de santificação, que a Belinha colocou, e isso me chocou muito, e eu não consigo parar de pensar nisso, que Cristo, desde 1844, está apagando os pecados do santuário celestial. Ele está limpando o santuário, não é? E nós aqui na Terra temos que fazer o mesmo, só que nós temos que limpar o santuário terrestre, que é o nosso corpo. E ficou muito claro para nós que enquanto nós não limparmos o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, nós não vamos deixar de pecar. E se nós não vamos deixar de pecar, nós não vamos parar de sujar o santuário celestial que Jesus está a limpar. Por quê? Toda vez que eu peco,
eu estou transferindo, e eu peço perdão, eu estou transferindo o meu pecado para lá. E lá ele fica guardado, ele fica gravado. Então, se Jesus está limpando e eu estou sujando, uma hora isso tem que cessar. Então, nós precisamos compreender que todo o nosso processo de mudança, que eu diminui, que ele cresça em mim, passa pela limpeza do nosso corpo, da nossa mente, para que a gente possa compreender, para que a gente possa matar o nosso eu, para que a gente possa deixar Cristo viver em nós. Então, vamos orar? Vamos orar para a gente encerrar? Alguém gostaria de fazer a oração final por nós? Posso orar? Amém, Irani. Vamos orar então. Querido Deus, mais uma vez te somos gratos, Senhor, pelo privilégio. Te somos gratos porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor não nos desampara. Pai querido, muito obrigada. Dobramos os nossos joelhos para suplicar perdão pelos nossos pecados. Senhor, corrija as nossas falhas de caráter. Suplicamos que o Senhor visite os nossos corações. Assim como Davi orou, sonda os nossos corações, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos no caminho eterno. Pai querido, tira de nós tudo aquilo que nos impede de te adorarmos em espírito e em verdade. Nós suplicamos que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique de todo pecado. Grande é o nosso pecado, Senhor, mas sabemos que a tua misericórdia é grande e por isso nós suplicamos que pela tua bondade, que pela tua misericórdia, que o Senhor nos liberte de todo pecado. Se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos libertos. Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Suplicamos por cada um dos nossos irmãos, cada família aqui representada, aqueles que não estão, a liderança da nossa igreja. Oramos, Senhor, por todas as tuas ovelhas, os nossos irmãos, teu povo. Clamamos que o Senhor nos ajude a preparar o caminho, que o Senhor nos dê um arrependimento verdadeiro, nos ensine a rasgar o nosso coração no lugar de rasgar as nossas vestes. Troca, Senhor, as palavras bonitas por um verdadeiro arrependimento, por palavras sinceras, e nos prepare, Senhor, para receber o Espírito Santo. Fica conosco, Pai querido. Grava a tua lei nos nossos corações. Dê-nos a mente de Cristo. Dê-nos um dia na tua presença, preparando-nos para logo, logo estarmos contigo nas mansões celestiais. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Ouve a voz de Deus a chamar por ti. Vem, meu filho, deixa as trevas, vem a mim. Se em caminhos maus tens andado aqui, não é tarde, Deus te chama, vem a mim. Oh, oh, não demores mais, entrega-te a Jesus. Ele quer te
Meu viver, te entrego, ó Cristo. Amém. 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 Amém e amém. Que lindo. Louvado seja o nosso Deus. Eu desejo um bom dia da preparação para todos nós. Que o Espírito Santo esteja conosco, que a gente possa refletir e que a gente possa andar com Jesus, refletir o caráter de Jesus, refletir na mensagem de hoje. Um bom dia para todos. Bom dia para todos. Eu acho que o Marquinho está falando bom dia e a gente não está ouvindo direito. Bom dia, Marcos. Bom dia, meu amor. Um lindo dia para você, com Jesus. Fiquem com Deus e até amanhã. Amanhã nos encontramos novamente. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.